Vou chamar aqui comigo agora o jornalista Marcos Vanucci. É a segunda vez que ele participa do Pleno Time. A primeira vez foi muito boa, a audiência foi fantástica e ele retorna aqui com a gente. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde a você, obrigado mais uma vez pelo convite. Muito boa tarde a toda a sua audiência aqui do Pleno News. Então, Marcos, falando sobre as decisões de Moraes sobre Jair Bolsonaro e todo o Núcleo 1, você comentou em seu Instagram que essas decisões de Moraes abrem precedente perigoso para 2026. Que precedentes seriam esses? Olha, eu vejo que são inúmeros os precedentes, né? Inúmeros os precedentes. Eu costumo dizer que nós temos que analisar o que acontece hoje, tendo como base as decisões tomadas, sobretudo por Moraes, no passado, e não num passado tão distante. A gente vem aí acompanhando tudo o que está acontecendo no Brasil, né? E esses avanços do judiciário, eles tiveram praticamente início lá quando da proibição de Moraes em relação ao próprio nome de Ramagem para assumir a diretoria da Polícia Federal, quando ainda da administração Bolsonaro. Eu vejo que se ali naquele momento essa decisão tivesse sido contestada, tivesse sido barrada, não haveria tido tantos avanços como vem acontecendo. E esses avanços, eles vêm tomando uma proporção, aumentando a cada dia, e ninguém faz absolutamente nada. Então eu acho que são várias ações em conjunto. É claro que nós não temos uma solução mágica para todo esse problema, porque a gente vê que, na verdade, quem deveria exercer a sua função e fazer cumprir o que determina a lei, os ritos da Constituição, inclusive os ritos do Parlamento, na pessoa de Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, a gente vem, de forma muito clara, assistindo o envolvimento direto desses dois personagens em toda essa trama, porque é disso que se trata. Eu costumo dizer que muitos colegas jornalistas, principalmente jornalistas militantes, não dão o devido nome aos fatos, não dizem exatamente o que está acontecendo por medo de retaliação. E o que a gente vem assistindo é uma trama. Esse grupo de pessoas, eu vou dizer aí meia dúzia de pessoas, a maioria delas com certeza envolvidas em esquemas de corrupção, né, em vários esquemas. A gente sabe que isso acontece em Brasília, não é algo que tenha ficado claro para a população hoje, escancarou um pouco mais, justamente por conta da perseguição, sobretudo à direita, e, importante dizer, ao ex-presidente Bolsonaro, porque ele sinaliza, né, que vai contra o sistema, que não faz parte deste grupo, que não admite falcatrua, que não admite corrupção. Então, quando a gente imagina que poderes importantes, como a Câmara, como o Senado e como o Judiciário brasileiro, se alinham numa única direção, que é perseguir o maior líder político da direita do país, chamado Jair Bolsonaro, porque o que eles querem é exatamente isso, é tirar Jair Bolsonaro da cena política. Conseguiu tirar das redes sociais, conseguiu tirar dos eventos externos, das manifestações, e aí colocar o presidente numa prisão domiciliar, vale a pena a gente sempre lembrar, de forma ilegal, imoral e inconstitucional, e agora, sem trânsito em julgado, né, porque o fato de ter sido levado para a Polícia Federal por causa de uma possível violação de uma tornozeleira, por causa de uma vigília que o filho, Flávio Bolsonaro, queria realizar, né? E aí eles só buscam apenas um motivo. Então levaram ele para a Polícia Federal com essa desculpa, né, de que ele teria violado essas cautelares. Também não vejo legalidade nenhuma, né? Você aplicar cautelares a partir de um processo ilegal, e aí passa-se por cima novamente da legalidade, cometem outra ilegalidade, quando, sem ter o trânsito em julgado do processo que ele é acusado, assim como os demais réus, ele então manda com que a manutenção da prisão dele continue, né? Ou seja, ele não tem a possibilidade nem de recurso para ele poder ter a sua prisão ilegal domiciliar. Ele então pede para que ele passe a cumprir já a prisão de um outro processo, que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Que não tem finalização, que não tem trânsito em julgado, para que ele continue preso na Polícia Federal. Ou seja, foi todo um caminho muito bem articulado, muito bem montado, e se nós não enxergarmos na força da população brasileira, na força do povo nas ruas, assim como aconteceu no Nepal, assim como aconteceu no México, assim como aconteceu em outros grandes países, e aqui eu não estou falando de quebradeira, não estou falando de violência, eu estou falando de manifestação popular. A população brasileira precisa, de fato, entender, enxergar que o Brasil está sendo tomado por um poder paralelo, baseado em inconstitucionalidades, em ilegalidades, em cometimento de crimes. E a prisão do presidente Bolsonaro nada mais é que uma cortina de fumaça para estancar o fogaréu que aconteceu com a prisão do Porcaro, diretor do Grupo Master. É disso que se trata. Por trás dessas falcatruas do Grupo Master, do Banco Master, existem grandes nomes da política brasileira. Senadores, deputados federais e estaduais, inclusive políticos da direita, envolvidos até o pescoço nessa sujeira toda, assim como na roubalheira do INSS. E é exatamente isso que eles não querem. Eles querem manter o presidente Bolsonaro para que a imprensa militante dirija seu foco ao Bolsonaro e a população esqueça dos esquemas de corrupção do grupo do Banco Master, pelo menos neste momento, para que esses personagens não apareçam. Inclusive, né, Marcos, ressuscitaram ontem a CPI do Banco Master, foi até protocolado pelo senador Eduardo Girão, conversaria sobre isso com ele hoje, ressuscitado porque em abril também houve uma tentativa pelo senador Isalcio Lucas e não foi para frente, mesmo com assinaturas suficientes, por pressões internas.
você mencionou aí que políticos de todos os espectros estão envolvidos nesse escândalo, até mesmo os da direita. Então, lá na frente, no começo do ano, em abril, essa CPI do Banco Master não foi para frente por causa de pressão interna. E agora estão tentando novamente, vamos ver em que pé vai dar isso, né? Pois é, o que a gente vem assistindo é exatamente isso. Esses personagens, esses grandes nomes da política, né, eles estão de fato alinhados, eles estão de mãos dadas, né? Todas as vezes que eu sou convidado para uma entrevista ou em bate-papos, em roda de amigos, eu costumo dizer o seguinte, que o sistema, né, opera no Brasil há décadas. Mas, se nós puxarmos na memória aí 10, 20, 25 anos atrás, o brasileiro, melhor dizendo, enxergava o Brasil de forma muito desesperançosa. Existia um envolvimento da população brasileira com a política, porque o brasileiro olha para os quatro cantos e não via nenhuma solução, né? A corrupção é um fato intrínseco da política brasileira. E passaram a normalizar as coisas erradas. Passaram a achar que ser corrupto é legal, ser honesto é careta. Passaram a dizer que você ser patriota e lutar pelo seu Brasil é cometer crime, mas invadir terras alheias, como o MST faz, não é crime. Passou a ser normal um presidente da República, né, o líder de um país, dizer à imprensa que, coitado do ladrão que rouba um celular para tomar uma cervejinha. Passou a ser normal, né, um presidente dizer que traficantes são vítimas dos usuários. E quando do aparecer de Bolsonaro, que desperta essa força na população brasileira, a população se agarra nele e diz, é esse cara que eu vou seguir. E aqui, eu não estou fazendo defesa desse ou daquele político. Nós, jornalistas, nós analisamos a política, pelo menos assim eu tento fazer durante toda a minha carreira, de forma muito serena e com isonomia. A gente dizer que o presidente Bolsonaro acertou 100% na sua gestão? Não. Mas também é importante dizer que a gente nasce, começa a engatinhar, começa a andar, né? Existe todo o processo. Então, não é possível a gente exigir que o presidente Bolsonaro acertasse sua gestão em 100%. E de que forma eu vejo isso? Eu vejo que ele acertou muito mais do que errou. Então, por ele ter acertado muito mais, por ele ser um homem com carreira militar, por ele ser um homem que nunca esteve envolvido em esquema de corrupção, porque certamente, se estivesse, ele já estaria preso há muito tempo atrás. Então, eles vêm nessa perseguição absurda, né, tentando produzir provas, incriminá-lo com baleia, com cartão de vacina, com roubo, com furto de imóveis no Planalto, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe. E não deu absolutamente nada, porque não existe, né, nada para que consigam incriminar o presidente Bolsonaro. Né? Então, vamos partir por um outro caminho. Vamos tirá-lo da cena política, porque independentemente de o Bolsonaro estar eleito ou não, qualquer pessoa que ele indique, óbvio que o seu eleitorado vai segui-lo, né? Então eu vejo que tudo isso, Moniz, que tudo isso tem uma ligação muito grande, né? Eu acho que é importante que a gente ressalte que esses que estão aí de colarinho branco, de terno e gravata, muitos deles usando toga, são esses os principais protagonistas de tudo o que há de ilegal, de irregular, de inconstitucional que vem acontecendo no Brasil, com raríssimas exceções. Marcos, eu queria te fazer uma pergunta, como é que está o seu tempo agora? Porque eu queria pedir, se fosse possível, que você aguardasse só um instantinho para eu conversar com o senador Eduardo Girão, que ele estaria conosco um pouco mais cedo, houve um atraso, e eu citei para você, né, que eu queria conversar com ele também sobre a CPI do Banco Master, então ele já está aqui conosco, você aguarda um momentinho? Aguardo, é um prazer estar com o Girão na tela aqui. O Girão foi um dos que foi nos visitar lá, certamente ele vai lembrar de mim, quando eu estava ainda preso na Papuda. Com certeza tenho todo o tempo do mundo aqui, fica à vontade. O Brasil não deixa a gente esmorecer, né? Não deixa a gente ficar com tédio, né? A gente sempre brinca sobre isso por aqui. Agora, retomando com você, eu queria saber de você o seguinte agora, de jornalista para jornalista, agora que só tem jornalista aqui na tela, porque assim, os políticos são meio reticentes quanto a isso, que é o seguinte, a sucessão de Jair Bolsonaro, né? Eu acredito, sim, claro, que todos eles do entorno, os apoiadores ali de Jair Bolsonaro, esperam, sim, um aval oficial e definitivo dele sobre o sucessor, para daí sim eles começarem a falar a respeito. Eu acho que faz todo sentido, realmente, que eles aguardam. Então, quando a gente pergunta para os políticos, eles falam que vão apoiar o nome que Bolsonaro disser, então eles preferem se resguardar quanto a isso. Mas eu queria saber de você, que não é um político, que é um jornalista, com isonomia, como você mesmo disse, se já é o momento de se falar em sucessão ou realmente precisa se esperar mais um pouco de um nome para substituir Bolsonaro? Olha, Monique, se nós estivéssemos vivendo uma normalidade jurídica no país, eu diria para você hoje que sim, já seria o momento, ou já teria passado, né, todo o tempo necessário para se discutir sobre política. Mas, conforme eu falei, quando vivemos essas atrocidades jurídicas no país, eu imagino que o outro lado da moeda não pode dar aí, né, oportunidade para o bandido se armar e atacar novamente. Então, por este motivo, eu acredito que todas essas situações envolvendo aí um possível nome indicado pelo ex-presidente Bolsonaro para uma candidatura, para representar a direita no país,
ele não será revelado tão rapidamente, justamente porque a gente sabe que na política tudo é estratégia, tudo é acordo, tudo é negociação nos bastidores. Então eu acho que essa revelação vai acontecer aos 48 do segundo tempo. Claro que eu tenho visitado Brasília mensalmente, inclusive quero tocar nesse assunto daqui a pouco com você, a respeito da próxima comissão, que eu fui convocado agora para o próximo dia 10/12, é uma informação muito importante, Monique, que inclusive estou dando aqui em primeira mão para vocês. Então a gente vê que até pelos próprios corredores do Congresso, existem ali inúmeras negociações. Eu mesmo discuti no meu programa que eu faço com o Junior Paes, lá na VV8, que é o Debate Show, discutimos sobre isso essa semana, e ventilou-se aí o nome de Tarcísio, de Michele como vice de Tarcísio, já que Michele compareceu a um evento apoiando a candidatura ao Senado da Bia Kicis. Então, fica, digamos, um pouco claro que ela talvez não saia ao Senado, eu digo Michele. Então, existem outras várias amarrações sendo construídas aí. Para você ter uma ideia, Monique, se você me permite aqui um comentário, rapidamente. Fica à vontade. Todos nós sabemos aqui, o seu público sabe que eu sou o único jornalista preso durante a cobertura do 8 de janeiro, né? Além de ser o único jornalista preso durante a cobertura do 8/1, eu sou o único preso político que vem denunciando tudo isso ao longo desses quase 3 anos. E sendo convocado mensalmente, praticamente, a depor em Brasília em nome dos presos políticos. E por conta de tudo isso, por conta de toda essa visibilidade toda, eu também já estudo a possibilidade, já fui procurado por 2 grandes partidos para que eu aceite aí um convite de sair a deputado federal, para que eu represente a voz desses presos políticos e dessas famílias, conforme o senador Girão falou, né? Então, se nós que tivemos diretamente envolvidos no 8/1, né, se nós não nos unirmos, né, junto aos grandes apoiadores da direita no país, para que a gente consiga aí fortalecer o parlamento, seja como deputado estadual, como federal, como senador, para que a gente em 2027 consiga virar esse jogo, eu não vejo outra alternativa, porque o judiciário, de fato, passa por cima do Congresso, não respeita o parlamentar, não respeita aquele que foi eleito legitimamente por todos nós. A gente vê claramente que o judiciário quer parlar, né, no lugar dos parlamentares, quer gerir o país, que é o que está acontecendo, e isso precisa ter um basta. E esse basta só vai acontecer se nós, de fato, eliminarmos, né, os cupinchas do governo, esses bandidos, que para mim não são parlamentares, são bandidos travestidos de parlamentares, que se vendem com o nosso dinheiro, né, recebem verbas públicas através das emendas, né, para atuarem em detrimento dos seus interesses pessoais, em detrimento dos interesses dos seus partidos. E isso precisa mudar. E a gente só muda com a renovação da Câmara e do Senado, com pessoas de fato comprometidas com o futuro do nosso país. Marcos, então aproveita e fala a respeito da comissão que você mencionou. Você me chamou a atenção a data, 10 de dezembro, que é o dia da votação da sabatina no Senado com Jorge Messias. Não sei se é coincidência, mas pode contar pra gente. Monique, é uma informação muito importante em primeira mão para o seu público aqui. Eu não falei com nenhum veículo, porque isso foi confirmado na última sexta-feira. Como eu falei para você, até se você precisar me interromper, fique à vontade, tá, Monique? Eu vou tentar sintetizar, que é uma informação um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Desde o 8/1, do fatídico 8/1, várias comissões aconteceram em Brasília para apurar crimes de violação de direitos humanos e tortura contra os presos políticos do 8 de janeiro. E o que isso significa? Significa que essas comissões têm por objetivo formalizar um documento oficial que vai representar a Câmara em instituições internacionais, nas cortes internacionais. Desde então, 8 de janeiro, com essas comissões, nenhuma delas, ainda de acordo com as informações que eu recebi, tá? Nenhuma delas conseguiu ter, digamos aí, a titularidade, conseguiu produzir de fato um documento fortalecido, né, com bases sólidas, para que essas denúncias fossem encaminhadas às cortes internacionais. Há um mês atrás eu participei dessa mais recente comissão, a convite do deputado Coronel Meira e do deputado Paulo Bilinski, uma comissão de direitos humanos que apura justamente a violação de direitos humanos e tortura sofridas pelos presos do 8 de janeiro. Passado mais ou menos um mês, eu então recebo uma ligação de 2 pessoas importantes, um deles, o doutor Júnior Jurídico, advogado da Débora do Batom, que esta minha comissão foi considerada a mais importante dos últimos tempos da Câmara. Aí você pode me perguntar, mas por que mais importante? Porque o auditório estava lotado? Porque existiam familiares de presos políticos? Não. Por conta exatamente de eles terem conseguido subtrair da minha fala exatamente o que eles precisavam ouvir sobre violação e tortura contra os presos políticos. Ou seja, eu como jornalista e como vítima, sei dizer exatamente em todos os detalhes tudo o que aconteceu com todos nós. E aí, a partir desta avaliação, me colocaram também que, em geral, essas comissões, elas não têm, digamos assim, uma visibilidade muito grande nas redes sociais da Câmara e do Senado, justamente por se tratar de tema político, o público, a população brasileira não se interessa muito por isso, mas, para minha surpresa, esta minha comissão ultrapassou 1 milhão de visualizações, o que chamou muita atenção de outros parlamentares, né, que começaram a enxergar que, de fato, esta é a comissão que está praticamente já com essa documentação fechada. E ela vai ser fechada de que forma? A partir dessa segunda comissão que eu participo agora, que eu fui novamente convocado para o dia 10/12 em Brasília. Então, uma comissão que será presidida pelo Coronel Meira, com o Paulo Bilinski, que vai apurar essas violações e torturas, né? Tortura contra os presos políticos do 8 de janeiro, tortura que eu sofri, eu sou testemunha ocular de tudo que aconteceu conosco,
E o dado mais importante, para finalizar meu raciocínio aqui, é que é uma situação inédita, tá? Fala-se da convocação de presos políticos, de pessoas que ainda estão presas, sobretudo em Brasília. Então, foi feito o pedido para que essas pessoas sejam soltas, para que elas participem desta comissão, para serem ouvidas também. Isso nunca aconteceu em nenhuma comissão anterior a essa. Então, 10/12, Comissão de Direitos Humanos para apurar a violação e tortura dos presos políticos do 8 de janeiro. No próximo dia 10 de dezembro, estarei em Brasília novamente. Vanucci, deixa eu ver se eu entendi. Essas pessoas serão convocadas para o dia 10? O dia 10 a comissão do dia 10 poderá contar com a participação desses presos políticos, é isso? Exatamente, exatamente. Nenhuma comissão anterior a essa conseguiu retirar presos, pessoas que estão presas em Brasília. Hoje nós temos aproximadamente na Papuda, envolvidas aí no 8 do 1, aproximadamente de 28 a 30 pessoas presas, né? Aconteceram em outras comissões algumas participações de presos políticos online, né? Então, na minha última, por exemplo, alguns colegas que estão exilados na Argentina acabaram entrando de forma remota. Mas, de acordo com a informação que eu recebi, essa não é uma afirmação minha, informação de bastidores da comissão, de acordo com o que foi falado, esses depoimentos não produziram o efeito necessário para se finalizar esse documento. E o meu relato, de acordo com eles, foi o relato mais detalhado, foi o relato com muito mais consistência e solidez para que essa comissão fosse considerada a mais importante dos últimos tempos na Câmara. Palavras dos organizadores. Então essas pessoas presas serão levadas à Câmara? Exatamente. Eles fizeram uma solicitação ao STF, ao Judiciário Brasileiro, para que essas pessoas sejam ouvidas. Eu não tenho o nome dessas pessoas ainda, né, que estarão lá comigo, mas essa informação inédita, caso essas pessoas sejam de fato liberadas, tenham autorização para sair dos presídios, elas também serão ouvidas comigo lá no próximo dia 10/12. Vanucci, é o seguinte, em se tratando de... A solicitação foi enviada ao STF e se tratando de 8 de janeiro, esse pedido vai bater em Alexandre de Moraes. Sim, mas eu não acredito que essa decisão seja dele, já que, no caso dessas pessoas que ainda permanecem presas, a maioria delas já condenadas, portanto, com seus processos transitados em julgado, então, possivelmente, não exista aí a possibilidade de negativa, né, do Judiciário Brasileiro em impedir, né, que essas pessoas sejam ouvidas. Talvez, se elas estivessem ainda com o processo em curso, eu acredito que talvez essa dificuldade fosse maior. Mas em sendo presos políticos com seus processos transitados em julgado, eu acredito que seja viável que eles participem. Eles não me confirmaram ainda quantas pessoas foram chamadas, se essas solicitações já foram aceitas ou não. O que eles me comunicaram é que pela primeira vez essas pessoas seriam chamadas, principalmente as que estão presas. Entendi, Marcos. Então nós vamos acompanhar dia 10 de dezembro, então promete ser um dia cheio. Nos mantém informado também, aqui a gente, Pleno News, a gente vai acompanhar. Importante lembrar que, se você me permite, Monique, talvez você tenha acompanhado na época, quando o Pedro Vaca, representante da OEA, esteve no Brasil com os políticos, né? Eu fui um dos convocados para ser ouvido. E desde então não se falou mais do tal relatório que ele teria aí 90 dias para apresentar em relação aos abusos. Né? Até hoje isso não foi falado. Eu, inclusive, caso eu tivesse dado tempo, eu ia perguntar isso pro Girão, mas infelizmente não deu tempo. Então acho que vale a pena vocês da Pleno News, também ficarem em cima disso e cobrar esse relatório. A gente tem feito a nossa parte aqui também nos canais que a gente tem acesso, mas é importante, né? Caiu no esquecimento, não se fala mais disso. Então, acho que é importante a gente voltar a relembrar, né, os deputados, os senadores, para que eles cobrem o resultado desse relatório, porque eu não vejo sentido nenhum ele ter vindo ao Brasil, ter ouvido todos nós, e até agora um silêncio absoluto, né? Verdade, Marcos. Pode deixar. Nós faremos a nossa parte e nós vamos acompanhar. Eu agradeço você ter aguardado um instante enquanto eu falava com o Girão, você ter retornado, eu agradeço ter aceitado o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo. Monique, eu que agradeço mais uma vez o espaço, um abraço a toda a direção da Pleno News, que faz um trabalho fantástico, é muito importante esses espaços alternativos que a gente tem. Importante a gente lembrar, Monique, sobretudo aqui, finalizando a minha fala, que todos esses movimentos que acontecem no Brasil, seja através de mim como jornalista e preso político, porque tenho autonomia para falar sobre o que aconteceu, porque eu estava lá e fui vítima direta de tudo isso, seja através da fala do senador Girão, do Magno Malta, do Marcel Van Hatten, enfim, de todas essas pessoas. O nosso principal objetivo aqui qual que é? É continuar denunciando todas essas ilegalidades. Existem pessoas com suas vidas completamente destruídas, exilados políticos vivendo em condições subhumanas, parlamentares sendo obrigados a deixar o seu país, assim como Ramagem, como Eduardo Bolsonaro, enfim, para se livrarem de prisões arbitrárias. Isso é inadmissível, é uma situação surreal. Então, sobretudo, nosso recado final aqui é sobre anistia plena, total e restrita. Nós precisamos continuar batendo em cima dessa pauta, porque é a partir disso que nós vamos conseguir virar a página desse país, trazer o nosso país a uma normalidade jurídica, responsabilizar todos esses agentes que atuam de forma ilegal, né? Essas pessoas pagaram caro, eu acredito nisso, pagaram muito caro por tudo isso que tem feito com essas pessoas. Então é sempre muito importante a gente sempre trabalhar a nossa resiliência, que é apenas o fato de nos colocarmos no lugar dos outros. E se fosse comigo, e se fosse com a minha família? Então é por todas essas pessoas, por todos esses presos políticos, que eu continuo e continuarei atuando como voz, denunciando tudo isso, para que essa anistia seja aprovada e essas pessoas tenham de volta a tua vida em sua total normalidade.
Então, muito obrigado mais uma vez, Monique, um abraço a toda a equipe da Pleno News. Eu que agradeço, até a próxima.